Para aumentar a força não basta simplesmente você aumentar a carga do exercício. Existem estratégias específicas para isso. E eu vou te trazer nesse vídeo 7 coisas simples que vão realmente aumentar a sua força. Quando a gente fala de força muscular, a gente está falando de duas coisas principais aí. O músculo em si, que vai fazer esse trabalho, mas toda a parte neural, que vai ligar esse músculo. Dentro do treinamento desportivo, existem vários princípios e dentre eles o da especificidade. Se você treina para aumentar força, é de uma forma. Se você treina para aumentar músculo, é de outra. Para deixar esse músculo resistente, é de outra. E todas elas, cada uma tem a sua especificidade. E por qual motivo aumentar força? Tem gente que só quer aumentar força mesmo para mostrar para os amigos que não é peso. Eu acho isso hoje, o Lalá do passado gostava. O Lalá de hoje, ele acha desnecessário. Mas então por que a gente tá fazendo esse vídeo? Porque você pode aumentar força e depois usar essa força para aumentar músculo. Quanto que vai hipertrofiar mais o seu braço? Um peso de 10 ou um peso de 15? 15. Se você só aguenta pegar o de 10 hoje você não tá aguentando 15. E na hora que você conseguir pegar 15, a gente muda o treino, tira o treino dessa característica de força e leva ele para uma característica de hipertrofia. É meio que uma parada, uma estratégia. Então vamos à dica 1, periodizar o treino. Se a gente for fazer uma periodização bem elaborada e tal, isso dá um trabalhão. O que eu vou te propor aqui é fazer uma parada mais tranquila. Você treina direcionado à hipertrofia. Se você já treina assim há um tempo, eu te proponho colocar as suas próximas 4 semanas com um treino de força. E eu vou explicar o que é treino de força. Aquieta a periquita. Então, meu filho, vai com calma. Porque durante essas 4 semanas, você vai conseguir aumentar a força de todos os músculos que você treinar. E depois dessas 4 semanas, essa força adquirida, ela vai ser transferida para um treino de hipertrofia. E isso dá muito bom. Mas tem algumas coisas aí que não são do treino, mas precisam tomar cuidado. Não adianta você fazer essa periodização comendo mal. Porque para você aumentar a força, você precisa estar com uma dieta que não tem déficit calórico. Se você estiver comendo, por exemplo, para emagrecer, não dá para fazer treino de força. Então o treino de força pressupõe uma dieta que tenha pelo menos aí um leve superávit calórico. E aí eu tô falando de você comer mais do que você gasta, porque o seu corpo vai ter energia para conseguir produzir essa força. Outro ponto importante, precisa ter um cápsula do carboidrato, porque se você estiver fazendo uma dieta zero carbo, não vai adiantar também. Precisa ter o carbo, inclusive alto, porque senão não adianta nada do que você vai fazer. Dica 2, você vai transferir todo o seu treino com essas faixas de repetições mais altas, quando você faz até queima, para uma zona de repetições baixas. Você tem que ficar de 3 a 5 repetições. Vai fazer muito mais força, vai colocar muito mais carga. Vou imaginar que você vai lá e você faz rosca direta com 10 de cada lado, e aí você faz 12 repetições. Mano, você vai fazer agora só 3 repetições. Você vai colocar uns 15 de cada lado, uns 17 de cada lado. Eu preciso de mais carga. Se a carga é maior, o estímulo que chega nesse músculo aumenta a força. Aí você pode me perguntar lá, quais exercícios eu vou fazer isso? Todos. Todos por quanto tempo? 4 semanas. Sobre os exercícios que você vai fazer, etc e tal, aquieta a periquita. A gente vai falar ainda. As meninas não deixam me aquietar. Terceira dica, não chegue na falha. O treino de força pressupõe você não exaurir o músculo no talo. A gente faz isso para hipertrofia. E mesmo assim, a gente ainda trabalha ali, dependendo da situação, com uma reserva e tal. Não é tema desse vídeo. Então a ideia é você chegar próximo da falha. E eu não tô falando próximo, tipo uma antes da falha, não. Até antes. Você tem noção, na época que eu treinava força, a sensação que a gente tem, quando a gente tá muito acostumado a fazer treino para hipertrofia, que exaure muito e tal, é que nem treinou, mano. A sensação do músculo é que, mano, dava pra ir mais. Dica 4, descanso. O que a gente quer? Colocar esse músculo à exposição de uma carga alta. Se você descansa pouco, esse músculo ele não vai conseguir se recuperar o suficiente. Vai dar para manipular carga alta? Vai dar não. Eu quero que você descanse no mínimo 2 minutos. Certa vez estava eu lá treinando pro powerlift. Quem tava me treinando nessa época? Mano, a mina é PhD em levantamento de peso. Marília Coutinho. Ela é desse tamanho, tem uma força descomunal, bizarro. Aí o dia a gente tava fazendo levantamento terra. E aí fiz, né, a série que ela pediu. Olhou e tal, beleza, Lércio, a gente vai aumentar um pouco a carga, vai descansar. Aí saí dali e tal, fui lá no bebedouro, bebi uma água. Falei, Marília, tô pronto. Ela falou, falei pra você descansar. Eu falei, não, eu já descansei já. Ela, vai
descansar. Você entendeu? Aí fui, deu mais um rolê e tal, voltei. Eu falei, agora já dá, né? Ela olhou no relógio e falou, Lars, deu 3 minutos. Eu falei, mano, mas eu tô bem. E aí ela falou, tudo bem, vai, mas era pra você descansar 5 minutos. Os descansos do treino de força, eles são muito maiores. É um sistema diferente de treino. E eu vou falar pra você que eu não me acostumei, porque eu gosto de sentir aquela sensação de, mano, de fadiga, de treino e tal. Você gosta de sentir queimar, né, Lala? E eu gosto de... Pega essa peça aí, viu? Eu tô falando aqui do descanso do treino, né, intra-séries, mas tem o descanso também do seu corpo. Então pensa comigo, caraca, você tá direcionando todo um fluxo de energia pra aumentar a força e etc e tal. Aí se você não dorme direito, já zoou. O treino estimula e depois seu corpo entra em processo de construir esse resultado que você quer. O descanso meio que permite que esse resultado aconteça. Se o descanso não existe, o resultado fica prejudicado. E quando eu falo de sono, eu também penso no impacto que o estresse tem sobre o nosso corpo no modo geral. Pessoas que dormem mal normalmente estão aí estressadas ou com algum quadro de estresse, às vezes até crônico. E, gente, o estresse crônico, ele impacta gravemente na recuperação do nosso corpo. Se você está estressado, atrapalha tudo isso, você não vai ter o rendimento que você quer, ou então até pode ter rendimento nenhum, velho. Se você não melhorar essa dica, você pode se machucar fácil. Melhorar a técnica do movimento. Quando a gente treina voltado à hipertrofia, a técnica ruim já pode machucar. Quando se treina para aumentar a força, a técnica ruim machuca muito. Quando você coloca 10 quilos no exercício, esses 10, eles vão pro músculo e pra articulação. Se você treina errado, você tá colocando 10 quilos prejudicando a sua articulação. Agora, se você faz um treino de força, você não vai colocar 10, você vai colocar 20. E aí pode dar ruim. Você passar um pente fino em todos os exercícios é mega plus importante. Muitas vezes você tá fazendo um exercício que você já faz ele há 20 anos, mas pode melhorar. Olha só, uma coisa que todos os nossos alunos do Muscle 60D têm, que eu acho genial e eu cobro muito deles isso. A gente tem dentro da plataforma um módulo que eu ensino detalhadamente como que eu quero que faça o exercício e até ensino como deixar o exercício potencializado. Isso voltado à hipertrofia. Pra você ter noção do cuidado que a gente tem, mano, tem suporte técnico de personal, de nutricionista, de fisioterapeuta, sem contar as diversas coisas dentro da plataforma. Eu quero que você seja um aluno nosso também. Tem um link aqui embaixo. Clica nele, você vai cair na página, vai conhecer mais o Muscle e aí você se cadastra e bora pro time. Vem comigo que no caminho eu te explico. Dentro dessa parte de técnica, tem alguns subtópicos. O primeiro é a ideia de foco interno e foco externo. Foco interno é quando você foca no músculo. Você pensa no músculo para fazer. Quando você não pensa no músculo, você pensa no movimento, você está sobre foco externo. Então, foco interno é aumento de músculo. Foco externo é aumento de força. Foi feito um estudo, pessoal fazendo salto vertical. E as pessoas que pensaram nos dedos dos pés ali, etc., elas saltaram muito mais baixo do que aquelas que saltaram só pensando em saltar. O que eu quero que você faça durante o exercício? Pensar no exercício. E um outro subtópico que é interessante aqui é sobre uma técnica avançada, que se chama negativa forçada. Em algumas situações do treino, não podem ser muitas, uma série em cada exercício, a última série. Você leva esse músculo a um ponto que você não consegue subir. Alguém te ajuda a subir. Imagina que você tá aqui fazendo aquela rosca. Vai chegar uma hora que você não vai conseguir subir mais. E aí, nesse momento, a pessoa vai subir junto com você e você vai segurar essa descida. Isso vai fazer com que esse músculo receba uma carga maior na descida. Uma outra estratégia usando essa técnica é você colocar uma carga que você nem consegue fazer nenhuma. Você aguenta fazer 5 repetições com 20 quilos de cada lado. Aí vai colocar 25. E aí, velho, você vai fazer 3 repetições só. Não vai exagerar nesse negócio. Quando você faz isso, coloca uma carga que o seu músculo nem consegue segurar, você está estimulando muito, principalmente, todo o seu sistema neural para segurar essa carga. Pensa o quanto que você vai forçar esse músculo com uma carga que ele nunca viu na vida e o quanto que você vai forçar todo o sistema neural também. O sexto tópico vai potencializar muito todo esse processo. Uma técnica avançada chamada Cluster Set. Ela consiste em você pegar uma carga que você consiga fazer aí somente umas 6 repetições e fazer 4 somente. Aí você dá um intervalo, 20 segundos. Aí você vai e faz mais 4. Aí você dá mais um intervalo de 20 segundos e faz mais 4. Aí acabou a série. O que eu te passei foi um protocolo que é o mais básico do Cluster Set. Uma carga de 6 repetições, você consegue fazer 12 repetições. Isso aumenta muito o volume de treino, aumenta muito a carga dentro dessa série.
série. Então, aqui a gente vai usar o cluster também. Mas esse cluster, ele pode ser adaptado. Você coloca uma carga que você faria, sei lá, 4, 5 e faz 2. Descansa uns 20 segundos, faz mais 2. Descansa, faz mais uma, faz mais 2. Você entendeu qual é a ideia? É você colocar uma carga maior para esse músculo fazer mais repetições do que ele conseguiria se você fosse direto. Mas ele vai ter recebido essa carga. Não dá também para você sair usando a torta e a direita. É interessante você ter parcimônia, né? Ah não, lá ensinou o cluster, vou fazer em todas. Não faz isso. O sétimo item é um acessório que vai potencializar muito esse processo de aumento de força. Eu tô falando dos elásticos e das correntes. A ideia desse acessório é o seguinte: aliviar a tensão no momento mais crítico do movimento, aquele momento do exercício que você tem menos força, que o músculo tá mais alongado, mas quando você vai empurrando, você vai encurtando esse músculo e esse músculo vai ganhando força. Essas ferramentas, tanto o elástico quanto a corrente, vão agregando peso ao exercício. Pensa num leg press. Quando você desce, você chega com a plataforma aqui próxima de você, os músculos eles estão mais alongados. Então você tá com o glúteo mais alongado, o quadríceps mais alongado. O músculo quando tá muito alongado, ele não tem muita força. Ele tem muita força quando ele tá num comprimento médio. Exatamente nesse momento, quando ele tá muito alongado, o elástico, ele vai te proporcionar menos tensão. Na hora que você vai subindo, ele vai esticando e o elástico quando estica, ele começa a colocar tensão. Quando chega mais ou menos no meio do movimento, ele começa a agregar muita carga ao exercício. Se ele aumenta a carga, você tem que aumentar a força. E aí é esse estímulo que a gente quer. A ideia da corrente é o seguinte, vamos usar agora como exemplo um agachamento. Na hora que você desce, essas correntes elas apoiam no chão. Se a corrente apoiou no chão, ela não tá pesando na barra. Na hora que você começa a subir, ela vai desencostando do chão. E aí vai ficando mais pesado, acrescentando carga ao exercício. Exatamente no momento em que o músculo consegue ter uma carga maior. Se você tiver esses acessórios, é legal. Algumas academias têm, mas se você não tiver e também não tiver disposto a fazer essa aquisição, não precisa se preocupar, porque você consegue evoluir muito com tudo que eu falei nesse vídeo. E esse vídeo aqui, ó, também vai te ajudar bastante nessa evolução. Falei de sono, não falei? Da importância de você cuidar disso? Caraca, a gente fez esse vídeo para te ajudar com isso também. Então clica aqui, põe em prática também, né? Porque senão não adianta nada.